Bom, gente, como nós somos 4 no Zoom, mais a Bárbara aqui, eu vou esperar mais uns 2 minutos para o restante dos colegas entrarem, beleza? E vocês vão adorar os exercícios, porque como vocês são muito falantes, os exercícios são todos abertos. Então a gente vai ter que trocar uma ideia. Eu faço esses exercícios com outra turma também, e aí eu acho que eles gostariam de me xingar bastante, sabe? Porque a outra turma é bem mais calada. E aí eu acho que tem hora que eles ficam assim, nossa, essa turma já é a segunda disciplina que eu dou para eles, tipo vocês. Só que a primeira disciplina era texto, era física, então eu trazia mais questões de texto mesmo. Igual o medicina nuclear e tal. Mas essa de posicionamento, só que eles são posicionamento um. Então eles ficam meio assim. E aí é questão aberta. Como é que é? Bom, nós já somos 6, seremos 6 já já, mais a Bárbara aqui, então 7 no total dá para subir a apresentação já. Bom, qual incidência está representada na figura abaixo? O que eu gostaria que vocês comentassem comigo? Além de dizer qual incidência, né? Mas descrever o que vocês estão vendo, né? Descrever os pontos, mesmo que às vezes vocês não saibam qual incidência estão assim de supetão, né? Mas descrever o que vocês estão enxergando. Olha, ele está em decúbito, ele está de pé, o raio central está assim, o raio central está assado. Na radiografia a gente consegue ver isso, consegue ver aquilo. Então, para vocês irem trabalhando as informações visuais que vocês têm, né? Sobre as incidências, tá? Então, fiquem à vontade para descrever a incidência, por favor. Então, gente, vocês conseguem já? Ou tá muito difícil essa? Bom, é alguma incidência relacionada à cervical, né? Não sei se é alguma coisa oblíqua relacionada à cervical, mas exato, não sei te falar assim um nome, né? Uhum. Mas o caminho foi esse mesmo, muito bom. Essa incidência, ela chama transoral, tá? Ela foi a primeira que nós vimos, justamente pela condição de oralidade, né? Olha a boca do paciente aberta aqui, e que na imagem direita nós conseguimos perceber também, né? Vocês conseguem notar os dentes do paciente superiormente, né? Fixados à maxila, e os dentes inferiormente fixados à mandíbula, né? Então, essa incidência se chama transoral. Que mais que vocês conseguem perceber depois do que eu comentei com vocês? A Bárbara comentou um ponto importante aqui. O raio central tá perpendicular, né? Não tá angulado, né? Tanto é possível de visualizar aqui, né, na imagem preto e branco, quanto na antena descendo aqui no paciente.
e é uma indicação do raio central estar entre os lábios do paciente, que é um indicativo muito importante, né, que é um marco para a incidência do raio central na radiografia de transoral. Mais alguém quer comentar alguma coisa, além de estar em decúbito dorsal? A radiografia, alguém quer comentar o que é possível de visualizar? Qual que é o ponto principal na radiografia numa incidência de transoral? A Bárbara está comentando aqui da possível visualização do Atlas, né, essa estrutura aqui, e do Axis, essa estrutura aqui também. Mas tem um ponto mais marcante do que o Atlas e o Axis, mas faz um paralelo com os dois, que é o processo odontoide, que está aqui, né, na nossa imagem direita. É um marco muito importante de visualização dessa transoral é conseguir observar, né, o axis, o dente, né, o dente do axis ou processo odontóide. O que mais que nós conseguimos visualizar? No axis, né, que é essa estrutura inferior, a face articular superior, né, tanto da direita quanto da esquerda, o processo espinhoso, que está dando essa sobreposição aqui embaixo, o dente do axis, né, aqui delimitado, no Atlas, né, a face articular inferior aqui, a face articular superior. Eu não estou conseguindo usar aquele foco vermelho que eu usava por causa da tela do computador aqui, tá? Quando eu clico e solto para poder tentar trazer o foco vermelho, o recurso ele volta, a minha barra de ferramenta volta, então vocês vão ter que ir acompanhando pelo mouse branquinho mesmo ele dando esse contraste com a radiografia. Além, as massas, né, que constituem o Atlas também é possível de visualizar, o processo transverso do Atlas, né, aqui do lado, vocês conseguem perceber também. O processo transverso do Axis já é um pouco mais difícil por causa da sobreposição com os dentes. Algum comentário? Alguma dúvida? Nenhuma? Bom, então vou para a questão de número 2. Qual a incidência que nós estamos vendo, por favor? Essa seria relacionada àquela que você observa o meato acústico, é isso? Está relacionado ao meato. Tem meato acústico nessa incidência. Mas note aqui na imagem da direita que ele está aqui em cima. Então, a referência dele nessa radiografia é onde a borda tem que ter proximidade para poder a radiografia estar bem apresentada. Não é uma incidência pro meato, mas você já citou alguma coisa importante, que é a relação da borda superior. Ela tem que estar, se não me engano, 3 centímetros acima da borda. Inclusive, nessa radiografia, na aula passada, eu comentei que poderia estar um pouco mais para cima a borda superior. Alguém arrisca mais algum comentário? Tá mostrando as cervicais, né? Cervical, ótimo. C1, C2. A As Bárbara, cervicais, assim, que está mostrando. isso, a Bárbara acompanhou o seu raciocínio e estava falando aqui que é um perfil de cervical. Alguém consegue complementar a Bárbara e me dizer por que é um perfil de cervical?
Pelo posicionamento, né, do paciente. A Raquel e a Bárbara comentaram basicamente a mesma coisa. A Raquel comentou agora do posicionamento do paciente, ele está lateral ao receptor, e está. E a Bárbara comentou aqui da linha coronal do paciente está alinhada ou próxima, né, de alinhamento com a linha central do receptor, né, do nosso mural aqui, que vai englobar o chassi. São duas respostas muito cabíveis e bem descritivas. Na incidência de cervical, o raio central, vocês sabem me dizer onde é que o raio central incide? Em qual vértebra? C. A Bárbara comentou aqui, C4. Oi, Juliano? Não, eu ia falar na 2 ou na 3. É quase 2 e 3. É C4, tá? Eu ia falar na 2 também. Bom, é nível de C4. Paciente paralelo, né? Uma condição de perfil ou perfilado ao receptor, a linha coronal dele alinhada com a linha central da estativa, né? Ou do nosso book. Ele está olhando para frente, um olhar para o horizonte, né? Ele não está angulado no sentido de flexão, nem para cima no sentido de hiperextensão, né? Então ele está um olhar para o horizonte, né? Que lembra muito posicionamento anatômico, né? Então vocês conseguem perceber. Raio central a nível de C4. O paciente não está rotacionado, né? Vocês conseguem perceber também. A relação de meato que a Raquel comentou, eu já falei com vocês. E na imagem à direita, né, nós temos aqui a C7, né, principalmente perceptível por esse marco topográfico aqui, né, da base do pescoço. Né? Então, conseguimos ver a C7 aqui e conseguimos ver C1 aqui, bem alocada. Então, é uma radiografia que tem todas as vértebras, né? Conseguimos ver o processo espinhoso posteriormente. O que é indicado para vocês, quando forem fazer a lista, poder comentar também o que tem na radiografia e que vocês podem observar que são os famosos critérios de avaliação. Né? O que vocês esperam ver para qualificar a radiografia que vocês fizeram, para saber se vocês vão ter que repetir ou não. Na cervical, em condições de perfil, a apresentação do processo espinhoso, o corpo vertebral muito bem à mostra, os espaços, né, entre os corpos das vértebras bem aparentes, né, onde ficam os discos, a presença de C7, né, a região do arco anterior, que ele é anterior e mais proeminente, né, no nosso atlas, que está bem mostrado aqui, a região mais anterior. Então, uma radiografia boa. Vocês concordam comigo? Alguém quer comentar alguma coisa, discordar do que eu falei? Concordo. Tá bom. Percepção? A Bárbara está comentando aqui que, de experiência dela do estágio, para as radiografias de cervical, um ponto para você perceber se a utilização do KV e do MAS estão adequadas, aqui nessa região, né, de C4, né, na cartilagem tireoide, a cartilagem ela fica fixada no ocioide, né? O ocioide ele tem a mesma estrutura meio que circular que é a cartilagem, e um dos indicativos que você utilizou o MAS e o KV adequadamente é a aparição do ocioide. Nessa radiografia não está
possível de visualizar, que eu acredito que essa radiografia seja de criança, que seja desse rapazinho aqui, até pela estrutura óssea, vocês conseguem perceber pela região dos ombros aqui. E como vocês sabem, as estruturas ósseas de uma criança ela ainda não estão completamente bem definidas, então tem muita cartilagem. E a cartilagem não é tão radiodensa, né? Não tem tão atenuante de fótons a ponto de aparecer na radiografia, tal qual os ossos. Então, um dos indicativos do ocioide não aparecer aqui foi esse. Mas observando os contrastes da radiografia, está uma boa utilização de KV e de MAS. Beleza, gente? Beleza. Beleza. Questão de número 3. Essa é difícil de lembrar. Até porque não é um nome comum. Nós vimos duas incidências com nomes diferentes. Perfeito. Bom, a Bárbara fez um resumão da incidência aqui, vocês não conseguem ouvir, mas eu vou escrever para vocês. Ela não sabe qual incidência que é, mas ela descreveu que a linha mento-meatal está alinhada perpendicular com a mesa, né? Mento de mento e meato, meatal de meato acústico externo. Então, a linha mento-meatal é alinhada perpendicularmente, e vocês conseguem perceber o corpo do paciente, né, o que seria a linha sagital, alinhada com a linha central da mesa, né? Ela comentou da extensão, né, ou hiperextensão do pescoço do paciente, né? E eu acrescento por causa da incidência, né, do raio central na parte média, né, do osso occipital, que é o osso que compõe, né, essa região do crânio, do nosso crânio. Ela comentou também que na radiografia dá para observar, né, a presença do processo odontoide, né, que está presente no axis. E acho que foi só isso que você comentou, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tem mais o que comentar. Podem aproveitar. Não precisa falar todo mundo de uma vez só. A posição dos braços influi em alguma coisa os braços, né, laterais ao corpo? Influencia. Se vocês, nessa condição, colocarem o paciente sem os braços do lado, ele pode ficar tendendo a inclinar o corpo para um lado ou para o outro, por causa de desequilíbrio. Então, o braço, somente a relação da mão de um lado e do outro, lado esquerdo e lado direito, vão ajudar o paciente a ter equilíbrio, uma vez que o ponto central dele de equilíbrio do rosto vai ser o queixo. Então, se vocês instruírem ele a usar as mãos do lado, que não vai sair na radiografia, mesmo tendo essa luz aqui, né? É interessante para o apoio do paciente. Uma boa observação, Raquel. Mais alguém quer comentar? Bom, o paciente está em decúbito ventral, como vocês conseguem perceber. Na radiografia,
né, nós temos aqui o corpo, né, do axis, né, o processo odontoide que a Bárbara já tinha comentado. Essa estrutura aqui, ó, e aí vai passar por cima do processo odontoide, falando sobre posição, e aqui também é do atlas, né, associado ali ao crânio. Então, essa beiradinha aqui é a face articular inferior, essa também, só que ambas do atlas, enquanto nessa beiradinha na parte de baixo, né, é a face articular superior, e aqui também do axis, né? Então, vocês conseguem já perceber a delimitação de essa região e essa região ser do axis, enquanto essa região e essa região, né, ser do atlas. Deixa eu ver se eu consigo comentar mais alguma coisa com vocês. Eu acho. O nome da incidência, que não foi comentado, é a incidência de Jude, ou Jude, né? Eu conheço como Jude, Judd, né? Nós vimos ela na aula passada. Tudo bem, gente? Tudo bem. Beleza. Tudo bem. Beleza. Então, questão de número 4. Se vocês quiserem fazer que nem a Bárbara está fazendo aqui na sala, colando o caderno, também pode. Colando o caderno. Alguém lembra da incidência? Ou quer comentar alguma coisa da incidência? Perceberam um movimento na boca da paciente? Referente a alguma coisa na posição mandibular, a gente não lembra os nomes, né, Guilherme? É estranho que, igual você falou, a gente vê, mas a gente não vem o nome à cabeça, mas seria alguma coisa referente à parte inferior, assim, da mandíbula, alguma coisa assim, ou não tem nada a ver? Faz sentido o que você comentou aí. Eu vou comentar já. Deixa só a Bárbara comentar o que ela ia falar. Tá. A Bárbara comentou que é mais uma incidência para cervical, né? E que há a presença do movimento da mandíbula, igual a Raquel comentou. Essa é a incidência de Otonello, né? Na nossa aula estava até otomelo, eu falei, gente, não é otomelo não, é otonelo, é com N de nariz. Inclusive eu preciso editar isso antes de mandar para vocês. É a incidência de Otonello. É orientado o paciente, né? Fazer movimentação da boca, mas tentar restringir ao movimento somente da boca e evitar movimentar o pescoço, movimentar a cabeça e restringir mais a boca em si. Não são movimentos tão rápidos, né, porque influenciaria no paciente a movimentar muito a cabeça ou coisa do tipo. São movimentos, mas não precisam ser também movimentos retardados, né, de tão lento, né? Não é um movimento de bater os dentes, né? É só um movimento justamente para o raio central vai ser na região da boca novamente, né? Então é um movimento para não atrapalhar a percepção, né, do processo odontoide novamente, do axis e do atlas, né, na incidência. Incidência de Otonello, a linha sagital da paciente alinhada com a linha central da mesa, da mesma maneira que as outras incidências. O raio central perpendicular, no entanto que vocês conseguem perceber espaço, né, entre as articulações das vértebras, por exemplo.
Dorsal. A presença do processo odontoide, o processo transverso, principalmente aqui nessa região, porque a de cá ficou muito enegrecido, né? A massa, né, do atlas, né, dos processos laterais do atlas aqui, que vão associar com o crânio. Eu acho que eu conseguiria comentar com vocês essa incidência. É isso. Algum comentário? Alguma dúvida? Ô, Guilherme, mas essa movimentação, né, de abrir um pouco a boca seria para ficar o que mais em evidência? A parte central a parte assim, né, principal dessa imagem seria o quê? Um segundinho que a sua pergunta e a pergunta da Bárbara são similares. Bom, até onde eu sei dessa incidência, o motivo da movimentação, vocês perceberam que a primeira, que a transoral, a boca estava aberta, justamente para não ter sobreposição dos dentes com o atlas e o axis? Então, quando você propõe para essa paciente ela movimentar, não vai dar uma ideia de sobreposição de estruturas. Vai dar quase que uma ideia de borramento, né? Um pouco. Mas vai ser perceptível a estrutura do atlas e do axis, né? De visualizar. Então, por isso que vocês não conseguem perceber dentes na radiografia. Então, é muito por causa disso. Beleza? Raquel, entendeu? Entendi sim. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma dúvida? Bom, não havendo, questão de número 5. A Bárbara comentou aqui, já de antemão, que é um apete cervical. E segundo ela, se não for um apete cervical, parece muito. É um apete cervical. Alguém quer complementar a fala da Bárbara? Aproveitem o spoiler da imagem da radiografia em cima ali, com 15 graus do raio central. Podem comentar. O raio central está um pouco inclinado. Isso. O Juliano comentou que o raio central está um pouquinho inclinado. Ele está inclinado em 15 graus, né? Justamente para diminuir a condição de sobreposição de estruturas, né? Vocês conseguem perceber que essa radiografia é a que vocês mais conseguem notar espaços entre as vértebras, né? Do paciente, né? Olha aqui em cima, por exemplo, olha mais essa aqui também, que é uma condição interessante. Mais algum comentário? A Bárbara está comentando do olhar para o horizonte do paciente, né? Enquanto o que está angulado é o cabeçote para a emissão do raio-x, o paciente em si ele está numa posição normal, né? Um olhar ao horizonte bem alinhado. Pode falar, Raquel. Não, o que eu ia comentar é complementar, né? O pessoal já disse, aparentemente me dá para ver todas as vértebras, né? Perfeito. Dá para ver todas elas, né? Em perfil, né, no caso. Em Sim. perfil não, peraí, em perfil você
É antero, né? Antero posterior. É uma AP, sim. É porque tem essa imagem de perfil ali em cima para ajudar, mas a incidência é essa aqui da direita, né? O AP, tá? Alinhamento... pode falar. A incidência do raio central na C4, né? A nível de C4, na região da cartilagem tireoide. Vocês podem perceber pelo paciente o gogó dele, né? Ao nível de C4, o raio central incidindo, né? Um marco topográfico aí para vocês. A linha sagital do paciente alinhada com a mesa, não dá para perceber, mas ele deveria estar. Raio central a nível de C4, angulado 15 graus. Radiografia apresentando todas as vértebras de maneira interessante, né? Bem visualizada. Essa região escura aqui na radiografia, vocês sabem por quê? A Bárbara comentou aqui antes de vocês da passagem de ar, né? Do sistema respiratório, né? Então, a meu ver, né, pode ser tanto do esôfago quanto da faringe. Porque se o paciente, se tiver ar no esôfago do paciente, vai ficar obscurecido, né, na imagem por causa da presença do ar. E a faringe, por causa da passagem de ar mesmo, né, natural. Porém, o esôfago, na hora que a gente não está alimentando, ele fica colabado, né? Então, mesmo assim, não impede de ter ar. Mas é ar nessa região mesmo. Antes de eu passar para a sexta questão, alguma dúvida, algum comentário? Não. Bom, o nosso horário, ele está para acabar em 6 minutos, né? 6 minutos e meio. No meu telefone aqui são 9h41, então vai acabar mais ou menos 9h47. Vocês querem fazer mais o quinto horário ou vocês estão satisfeitos? Porque tem mais duas questões ainda que a gente pode conversar. Então, daria esse 5 minutos para mais uma questão, mais ou menos, e abriria o link para fazer mais uma questão, pelo menos. O que vocês querem? Pode mandar as duas questões aí. Mandar as duas Pode questões? encerrar com as duas questões, pode. Por mim, né? Pode. Beleza. Então, questão de número 6. Essa tem um spoiler muito grande já em si, né? O que vocês têm a dizer para mim sobre a questão número 6? A Bárbara comentou aqui flexão da cervical, o cervical flexionado, né? É o spoiler que eu comentei que a radiografia tinha, né? Tá aqui flexão, né, em inglês. Comentários sobre a incidência? O raio central incide em qual, Guilherme? Qual cervical? Na C4 também. É na C4 também, né? Sim. Também. Bom, é uma radiografia que foge um pouquinho do padrão do cervical que nós vimos, né? Ela exige que o paciente faça uma flexão do pescoço, uma flexão da cervical. A Raquel tinha comentado do meato acústico. Notem esse enquadramento da radiografia.
mas que tem uma sobra de região acima do meato, né? Se não me engano, é de 3 a 4 centímetros acima do meato acústico. Então, tá com relação ao meato acústico, que na outra estava bem próxima à borda superior, essa já está uma radiografia mais ok. É uma radiografia que pede a flexão da cervical, né? E aí nós comentamos as limitações, né, do paciente para a execução da radiografia. A nível de C4 também. O alinhamento da linha coronal do paciente com a linha central da estativa já não vai ser tão eficiente, né? Porque a linha coronal passaria aqui e a linha da estativa mais centralizada. Mas a continuidade da linha coronal, né? Que passaria na região do ombro do paciente, por exemplo, estaria em proximidade com a linha central do equipamento, né? Porque o tronco do paciente está alinhado e o que está estendido, o que está flexionado, perdão, é o pescoço. Comentários sobre a radiografia, sobre a rotação do pescoço do paciente, sobre o corpo do paciente também. A Bárbara comentou que o paciente está em perfil, né? Que ele não está em condição oblíqua, né? Ele não está rotacionado. É uma verdade. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso, que ele não está rotacionado. Tem incidência de cervical que o paciente ele está rotacionado, que ele fica em ortostático com a região posterior encostada no receptor e o pescoço fica girado. Existe uma incidência assim, tá? Mas não é essa. Então, quando vocês forem estudar, se atentem para não trocar as incidências na hora de estudar para essa, tá? Paciente empefilado, né? Sem rotação no pescoço, né? O que seria um olhar para frente dele, só que flexionado. Radiografia. Conseguimos ver todas as vértebras, né? Bonitinho. Dependendo do paciente, fica um pouco difícil de visualizar a C7 aqui embaixo, mas ainda assim esse paciente dá para perceber, né? Os corpos vertebrais muito bem demonstrados, muito bonito de ver até. Os processos espinhosos, né, bem aparentes também. Então, é uma boa radiografia. Se vocês tiverem algum comentário, aguardem um pouquinho. Vou encerrar aqui. 9h46. Me deem 5 minutos só para eu começar a converter a nossa aula. 10h01 a gente volta para a continuidade dessa questão e a próxima. Pode ser? 51, perdão. Pode ser. Então, até daqui a pouquinho.